Olá, muito boa tarde. Nós falamos aqui do plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, onde daqui a pouquinho terá início mais uma sessão. Você que nos acompanha já sabe que as sessões aqui da Câmara de São José são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 5h30 da tarde. Nas sessões de terça-feira, são votados e apreciados documentos como requerimentos, indicações, moções e diversos. Ainda tem o pinga-fogo, que é quando os vereadores vão para a tribuna da Câmara para debater e discutir assuntos de interesse público. Já nas quintas-feiras, o trabalho é um pouquinho diferente. Aí são votados e apreciados projetos de lei, emendas, leis complementares, e você acompanha tudo o que está acontecendo em plenário ao vivo aqui pela TV Câmara, pelo nosso site. Basta acessar câmarasjc.sp.gov.br, pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube, e já no nosso canal do Twitter você confere informações em tempo real sobre a sessão. A gente vai agora para um breve intervalo e já volta com a transmissão ao vivo da sessão de hoje. Convoco o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Esdras Andrade, vereador Roberto do Eleven, vereador Zé Luiz, vereador Juvenil Silvério, vereador Marcão da Academia, vereador Sérgio Camargo, vereador Robertinho da Padaria, vereador Wagner Balieiro e vereador José Dimas. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 50ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informa a todos os presentes que nos temas regimentais a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Com a palavra o vereador Marcão da Academia. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, os funcionários da casa, o público que nos assiste através da TV Câmara, através da página do Facebook. Senhor presidente, quero fazer aqui uma homenagem, pedir um minuto de silêncio ao senhor Paulo Ilo da Costa, Paulinho, que faleceu agora no último sábado, com 62 anos. Ele, dia 15 de agosto, que ele faleceu, nasceu dia 18 de janeiro de 58. Ele trabalhou durante 15 anos como coordenador da SEBS, na paróquia Coração de Jesus, onde praticamente toda semana nós encontrávamos, estávamos sempre presentes, sempre trazia para a gente muitas solicitações da comunidade, era participante. Sempre que a gente passava lá na Ouro Fino, na casa dele, estava lá na frente, limpando as vias, ajudando todo mundo. Era uma pessoa de um carinho enorme. Ele foi casado por 39 anos com a dona Isaura Wanda Nogueira Costa, com que teve 4 filhos. A Andresa de Fátima, de 42 anos, o Anderson Rodrigo, de 38 anos, o Rafael Augusto, de 31 anos, e o Renan William, de 28 anos. E ainda deixou 4 netos, o Admar, a Aline, Maria Eduarda e o Pedro Henrique. Então, quero prestar essa homenagem, pedir um minuto de silêncio, meus sentimentos a toda a família, que Deus possa confortar o coração de cada um deles. Obrigado, senhor presidente. Suspenderemos a sessão por alguns minutos para organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador Sérgio Camargo.
Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. Eu só quero solicitar que ao final dessa sessão nós possamos fazer um minuto de silêncio em homenagem a Vera Lúcia Oliveira dos Anjos. Ela tinha 54 anos e foi vítima de Covid na nossa cidade. Era esposa do Ronaldo dos Anjos. Fazia parte da pastoral familiar lá da Catedral de São Dimas. Muitas vezes nós trabalhamos juntos nos encontros de casais. E ela também participava da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Então que a gente possa homenageá-la com um minuto de silêncio ao final dessa sessão. Obrigado. Com a palavra o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, eu também quero aqui deixar uma homenagem, pedir um minuto de silêncio ao senhor Gunnar Rodrigues de Macedo, que faleceu também, agora dia 18 de agosto. Ele nasceu dia 9 de janeiro de 53, então faleceu aos 67 anos, casado por 38 anos com a dona Silvia, e dessa união tiveram 6 filhos. O Jefferson, meu amigo, a Mari Lucy, o Everson, a Carla e Silvia. E o Guna Filho e Silvia. Então eu quero aqui deixar os nossos sentimentos, que Deus possa confortar a todo familiar, e a gente pede aqui, em homenagem, esse minuto de silêncio. Obrigado, senhor presidente. Passaremos então agora ao horário do Pinga Fogo. Primeira vereadora, escrita a vereadora Amélia Naomi, com um tempo de 5 minutos. Boa noite a todos e a todas. Por favor, já pode direto no vídeo. Basta de feminicídio. Quero passar aqui a matéria que saiu aqui em São José, por favor. Sobre um caso de feminicídio, olha, a polícia faz buscas por ex-marido suspeito de matar professora de São José dos Campos. Essa aqui, olha, era a Priscila Gonçalves Almeida Silva. Ela tinha 28 anos e foi encontrada queimada no seu carro em uma estrada no Jardim Ângela, que fica na periferia de São Paulo. De acordo com a polícia, a mulher havia saído de casa no dia 17 de julho para ir ao supermercado, mas desapareceu. No dia seguinte, ela foi encontrada na capital. O corpo, infelizmente, acabou sendo encontrado em São Paulo. A polícia suspeita que o ex-marido tenha cometido o crime por não aceitar o fim do relacionamento. Ela havia se separado um mês antes de acontecer o crime. O casal tem 2 filhos juntos. Quero aqui também passar a manifestação de domingo, que teve aqui, chamado pelos familiares, também pelas companheiras da Resistência. Foi aqui na Praça do Sapo, foi até a Avenida São José. Então, quero aqui até registrar o seu Rodolfo, pai da Priscila, a mãe que acompanharam os familiares. Então, vou passar aqui esse vídeo que aconteceu da manifestação por justiça pela vida de Priscila Tatiana. Nós chamamos Priscila! Descanse em paz! Essas são algumas fotos da morte. A morte de Priscila não pode ser em vão. Até quando continuaremos sendo vítimas do machismo, do ódio e da violência? Temos o direito de permanecer vivas. Basta de feminicídio, nenhuma a menos. São as fotos ali da organização, da passeata,
quero aqui registrar que os familiares, o nome da mãe dela, que é só um minuto, por favor, Célia, que também acompanhou os tios, os parentes, os primos, os amigos, os professores, a Jéssica representando as mulheres, mas ela também do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Seu Rodolfo ia vir aqui hoje na Câmara, até porque ele quer a punição desse processo todo, mas hoje já faz 2 dias que ele teve a guarda dos seus netos, então quero aqui dizer para ele que nós, aqui da Câmara Municipal, vamos aprovar meu requerimento, e o meu requerimento, vou ler uma parte dele, manifesta repúdio pelo assassinato da agente educadora municipal Priscila Tatiana Gonçalves Almeida da Silva, suspeita de ser vítima de feminicídio no último dia 17 de julho de 2020. Aqui tem registro no requerimento o jornal O Vale, que registrou todo o caso. A polícia fez busca por um homem de 34 anos, suspeito de ter assassinado a ex-companheira, de 28 anos, após ela ter saído de casa para fazer compra no dia 17. O corpo da vítima, Priscila, foi encontrado carbonizado na região periférica de São Paulo. Segundo a família, Priscila teria saído de casa de manhã, para trabalhar, e por volta de 19 horas, teve seu último contato por telefone. Ela estava fazendo compras em um supermercado na região leste da cidade e não retornou desde então. A partir do seu desaparecimento, o irmão registrou o caso junto à Polícia Civil, que identificou que um carro encontrado no Jardim Ângela, no dia seguinte do desaparecimento de Priscila, tinha a mesma placa informada pela família. O veículo também foi visto com imagens de radar na Marginal Pinheiros na noite do crime. O corpo foi encontrado em estado avançado, estado carbonizado, o que não possibilitou o reconhecimento da vítima. Por meios visuais, foi em função da arcada. Está aqui, segundo seu pai, Rodolfo, e eu queria dizer para vocês que é extremamente importante que a gente tenha, de fato, esse caso resolvido, porque, infelizmente, nós estamos vendo que este caso de domingo não é o último e único caso, porque em 2019 nós vimos que também teve um aumento muito grande de feminicídio, indo para 1.314 feminicídio já registrado depois dessa lei que está em vigor desde 2005. Então, está aqui, nenhuma violência contra as mulheres. Queria registrar também que, além dos familiares, o LIM esteve presente, e o advogado que fez a causa da questão familiar foi o Dr. Gilson, que já conseguiu a guarda. É isso, pode passar. Essa questão é um outro ponto. Pode passar, por favor. A cada hora, 3 meninos ou meninas são vítimas de violência sexual no Brasil. Ou seja, de agora até o fim do nosso programa, mais 6 crianças terão sido vítimas de violência sexual. E é muito importante que as famílias estejam alertas e atentas para alguns sinais que muitas vezes podem passar despercebidos. Da violência sexual infantil no Brasil, esses são dados tristes, alarmantes. As informações são do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Em 2018, foram registrados mais de 32 mil casos de crimes sexuais contra crianças e adolescentes no Brasil. É isso mesmo, 32 mil casos. Isso sem contar os que não são denunciados. Desse total, 42% das vítimas, ou seja, quase metade, tinham entre 0 e 9 anos de idade. Em qualquer faixa etária, a imensa maioria das vítimas é menina e a maior parte dos casos acontece dentro de casa. O mais comum é que o agressor seja, como nós dissemos, Fátima, o pai, o padrasto ou algum conhecido da família. É muito triste, mas é a realidade. E tem que ser enfrentado e tem que ser combatido, porque cada vez que a gente toca nesse assunto, surgem pessoas que se tornam, ficam mais confiantes em falar. Pode passar outra tela. A exposição do caso da criança de 10 anos,
do Espírito Santo, que ocorreu na capital pernambucana, é a segunda violência sofrida, né, até por conta da exposição que teve, da manifestação, após ela ter sido vítima do estupro e do abuso sexual. Além de desumano, é cruel desses grupos de extrema-direita também infringiram no artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, que garante o direito à inviolabilidade, à integridade física, psíquica, moral da criança e do adolescente. Na última década, o Brasil registrou mais de 177 mil notificações de abuso sexual contra as crianças, e a cerca de 70% desses abusos ocorrem no ambiente familiar, cometido por parentes ou pessoas próximas às vítimas. Durante a pandemia, tivemos um aumento de 60% nesses registros de violência doméstica a vulneráveis. Não se cale, né, a violência contra a criança e adolescente é covardia, é crime. Disque 100, né, que é um telefone estadual e nacional, denuncie, basta de violência e de abusos pela vida e pelos direitos das crianças e das mulheres. Muito obrigada. Próxima oradora escrita para falar no Pinga Fogo, vereadora Juliana Fraga, com tempo de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa e todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Hoje eu venho falar um pouquinho sobre uma pesquisa feita em São Paulo, na cidade de São Paulo, sobre... O assunto é volta às aulas, né? Então, lá fizeram uma pesquisa grande com dados. Primeiro, se os pais concordavam em reabrir as escolas. E depois, lá em São Paulo, eles fizeram testes, foram testadas várias crianças. Na verdade, eles fizeram por amostragem e 6 mil alunos. Pegaram por amostragem 6 mil alunos, 2 mil de educação infantil, de 4 a 6 anos, 2 mil crianças do 1º ao 5º ano, que é de 6 a 10 anos, e 2 mil alunos do fundamental, do 6º ao 9º ano, de 11 a 14 anos. E o resultado, depois disso, depois de testarem essas crianças, é que 8 de setembro, que abririam para reforço escolar, já não vão abrir mais, né? Porque a amostragem deu que 64% das crianças foram infectadas e eram assintomáticas. Então, por esse mapeamento, decidiram não abrir dia 8 de setembro, né, para reforço. E aqui em São José, estão fazendo também uma pesquisa com os pais, onde já tem, não acabou ainda, mas onde dessa pesquisa, 60% dos pais de alunos, de crianças da escola municipal, responderam, 60% dos pais, e 80% deles falaram que não irão mandar seus filhos para a escola. Só que, além disso, né, mesmo com a prefeitura anunciando que se comprou máscara, comprou aparelho para medir a temperatura e álcool gel, enfim. Eu apresentei vários requerimentos para, espero que seja aprovado essa noite,
exatamente perguntando se a prefeitura já fez testes nas crianças, se a prefeitura tem uma noção de quantas crianças já foram infectadas, quantas crianças, a idade dessas crianças, enfim, para ter todo um amparo, quantas crianças moram com pessoas acima de 60 anos de risco, quantas crianças e adolescentes residem no nosso município e que já foram testadas ou já foram, se pegou o Covid, se pegou a corona, qual foi a consequência disso. Enfim, fiz vários requerimentos essa noite, exatamente porque se estão pensando em abrir as escolas dia 8 de setembro, eu acho que o mínimo, assim como na Prefeitura de São Paulo, o mínimo é ter esses dados para que possa fazer uma reabertura embasada em testes, embasada em dados concretos, e não simplesmente abrir e sem nenhum tipo de resposta. Por que também? Nós temos uma lista onde, de 127 escolas, 62 escolas têm pessoas, professoras, estagiárias, auxiliar de desenvolvimento infantil, agente educador, enfim, o quadro da escola já teve caso de Covid, ou estão afastadas por suspeita, ou alguém da escola está afastado, e isso prejudica e preocupa os outros colegas. Então, de 127 escolas, 62 escolas já tem casos, ou está tendo caso de Covid na escola. E, para encerrar, no dia 21 haverá uma carreata em defesa da vida, em defesa das escolas, em defesa da segurança nessa volta às aulas, em defesa das crianças, que o Sindicato dos Servidores está promovendo, está chamando colegas, professores, funcionários, pais, que também não concordam, que acham que não é a hora, enfim, fazendo uma carreata para chamar atenção nessa questão da abertura das escolas sem testes, sem segurança, sem realmente um preparo para acolher essas crianças. É isso, senhor presidente. Boa noite. Próximo vereador inscrito para falar, com um tempo de 5 minutos, vereador Sérgio Camargo. Boa noite, senhor presidente. Peço permissão para retirar a máscara aqui, para a gente poder falar. Essa noite eu quero falar aqui de uma campanha que está sendo lançada em São José dos Campos. Na verdade, foi lançada em junho, mas só agora ela passa a ter efeito. Nós estamos, São José dos Campos, enfrentando esse momento de pandemia, todos sabem, e agora nós estamos na fase amarela, onde o comércio gradativamente começa a ser aberto de maneira segura, né, com todos os cuidados, o afastamento, a quantidade de pessoas dentro da loja, a utilização de álcool em gel, distribuição de máscaras, ou seja, todo cuidado é pouco, porque, lembrando, nós ainda estamos no momento de pandemia, mas os comércios estão sendo abertos. E após 5 meses fechados, muita gente perdeu o emprego, muita gente está sofrendo, né, com o seu comércio fechado, passando dificuldade, passando necessidade, né, várias campanhas estão sendo feitas, campanhas de alimentos, campanhas de cestas básicas, para ajudar as pessoas da nossa cidade. No último dia 15, agora também, mais um momento de abertura, nós tivemos a abertura, as missas presenciais. Então, a gente está também voltando com as missas na Diocese de São José dos Campos. Mas eu gostaria de falar sobre uma iniciativa da ACI, Associação Comercial e Industrial, na qual nós tivemos ali uma reunião nessa semana. Ali a gente está com a presidente Eliane Maia, né, e nesta reunião estava presente algumas pessoas, pode passar outra foto?
algumas pessoas, a Eliane Maia, presidente da ACI, o Fabiano de Souza, que é gerente executivo, a Áurea Martins, que é gerente da JUCESP, aqui de São José dos Campos, o Aramis, que é superintendente do sistema OCESP e é vogal da JUCESP na área do cooperativismo, e a doutora Ana Maria, assessora jurídica do nosso gabinete, onde nós pudemos conversar sobre o comércio de São José dos Campos, sobre as empresas de São José dos Campos, e eles nos relataram esta campanha, que está estampado na minha camiseta aqui, Compre em São José, né? Que é uma campanha para que os moradores da nossa cidade, ao precisar de algum produto, que ele utilize o comércio da nossa cidade, que ele compre no mercadinho perto da sua casa, que ele compre no centro comercial perto da sua casa, que ele utilize aí os supermercados da nossa cidade, né? Por quê? Porque nós estaremos incentivando a criação e a geração dos empregos, a manutenção dos empregos da nossa cidade. Nós estaremos incentivando a compra e a sobrevida desses comerciantes que têm sofrido tanto neste momento de pandemia, após 5 meses parado. Então, fica aqui o nosso apelo, o nosso apoio à Associação Comercial e Industrial por esta campanha, Compre em São José. Mas gostaria de lembrar também que nós ainda estamos em momento de pandemia. Se você pode ficar na sua casa, se você não precisa sair para a rua para comprar alguma coisa ou por uma necessidade especial, continue fazendo o isolamento, fique na sua casa, porque isso é muito importante para aquelas pessoas que não podem ficar em casa e que precisam sair para trabalhar. Então, eu gostaria de passar um videozinho da campanha que fala sobre esta Compre em São José dos Campos. Nossa cidade está reabrindo as portas com a certeza de que ela vai ser cada vez mais forte. A chave para isso está em nossas mãos. Compre em São José. Quando a gente compra, a economia gira, as empresas geram empregos, a cidade cresce e todos ganham com isso. Compre em São José. A economia agradece. A cidade agradece mais ainda. Apoio. Com o apoio de várias empresas da nossa cidade. Realização ACI São José dos Campos. E a realização da ACI de São José dos Campos. Então, o nosso total apoio, acredito que a Câmara Municipal toda apoia essa iniciativa de que as pessoas possam fortalecer o comércio de São José dos Campos, trazendo mais a manutenção dos empregos e uma recuperação mais ágil da economia da nossa cidade. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores e boa noite você que nos acompanha através das redes sociais e da TV Câmara. Próximo orador inscrito para falar, no tempo de 10 minutos, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, quero vir a esse microfone porque a vereadora Juliana Fraga, que esteve nesse microfone, falando da pesquisa que foi realizada pela Secretaria de Educação, no que diz respeito ao retorno das aulas no município, só faltou ela concluir e explicar de forma correta aos pais e alunos de nossa cidade da responsabilidade que está tendo não só o prefeito Felício Ramute, mas também a secretária Cristine, no que diz respeito, então, a esse retorno de nossas crianças às salas de aula. Vale ressaltar que, com apoio, inclusive, e aqui quero parabenizar o nosso presidente Robertinho da Padaria, com apoio da TV Câmara, a Secretaria Municipal de Educação está produzindo
todos os dias, aulas, vereador José Dimas, para apoiar as nossas crianças. Ou seja, 100% estão recebendo as aulas online. E aqui, então, eu quero falar aquilo que a nobre vereadora que esteve aqui nessa tribuna não falou. Os pais, aqueles pais que não se sentirem seguros em enviar seus filhos para as salas de aula, e aqui eu repito, todo o cuidado necessário, tudo aquilo que for feito será sempre para a saúde e para o cuidado de nossas crianças e também, é claro, dos funcionários das escolas. Tudo isso vai ser feito com muita força e com muita responsabilidade. Faltou ela dizer que aqueles alunos, aqueles pais de alunos que não se sentirem confortáveis e seguros, poderão, vereador José Dimas, continuar a fazer as aulas online e contará como dia letivo. Ou seja, não há prejuízo de forma alguma, nem no ensino, muito menos na prevenção da saúde das crianças e dos servidores e colaboradores das escolas do nosso município. Mas isso é praxe desse partido que essa vereadora representa. Eles vieram aqui nesse microfone, vereador Walter Hayashi, recentemente, depois de uma fala minha aqui, onde eu disse que a dívida deixada por esse partido foi de 306 milhões de reais. Daqui a pouquinho, a vereadora Amélia Naomi, ela veio no microfone e disse o seguinte, que as dívidas que serão deixadas pelo governo Felício Ramute é 3 vezes maior que isso. Vereadora Amélia Naomi, eu quero desafiar a senhora, porque eu mostro quais são as empresas que sofreram calote do seu governo no nosso município. Uma coisa é programação, é capacidade de endividamento, onde o município consegue contrair através de aplicação em patrimônio e ter esse pagamento durante um tempo. Outra coisa é calote. E o nosso governo, o governo do prefeito Felício Ramute, tem responsabilidade, não só na gestão, mas também na questão da saúde e prevenção à vida. Então é isso. Eles contam, como sempre fizeram, meias verdades. Como sempre fizeram, firula e deixa as pessoas sem a informação correta, como deve ser feito. Isso é falta de responsabilidade. E o governo Felício Ramute é muito responsável, não só na questão da gestão, mas também na prevenção à vida, que é o nosso maior patrimônio, é a vida do nosso cidadão. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Com palavra, a vereadora Juliana Fraga. Se nós falamos meias verdades, o grupo do PSDB costuma falar a mentira inteira, né? Porque vem aqui, faz um belo de um discurso, esconde muitas coisas, fala que fez, mas não fez, né? Lógico, tem a maioria fala o mesmo discurso, e assim vai. Mas a população sabe, a população está vendo, os professores estão vendo a firula que estão fazendo com a questão da educação, enfim. Mas, então, uma das coisas que eu quero pedir é que não rejeite os meus requerimentos, porque até agora todos foram rejeitados. Tudo que a gente pergunta, querendo saber, e para que tenha mais transparência, já que é um governo tão transparente, não rejeite os requerimentos. Mas por que todos são rejeitados? Todos os dados que nós pedimos, tudo aquilo que a gente solicita através do requerimento é rejeitado nessa Câmara, nessa casa. Então, é só fazer isso. Responda, né? Que aí fica mais transparente ainda. Segundo, eu só questionei e só apresentei os dados da pesquisa, solicitei que faça, então, que nem São Paulo, que estão fazendo teste às crianças. E outra coisa,
100% online as aulas é questionável. Então, senhor José Lourenço, que está ouvindo, o vereador falou 100% online. Fábio Souza, Ana Maria Castro, Fernanda Faria, Antônia Lima e outros pais que me questionaram, que não têm acesso e não estão entregando atividade em papel, como que fica com essas crianças? Então, eu gostaria de saber também essa resposta, porque também tem que atender a todos, né? E a internet, nem todos os alunos têm acesso a uma internet boa, eficaz, e o tempo todo para assistirem às aulas. E não estão entregando atividade em papel. Então, que o senhor... E eu já questionei isso em requerimento, Conclua, vereadora. Estou concluindo. Já questionei isso em requerimento, não fui respondida. Então, eu gostaria de saber aqui, fazer um requerimento verbal, para que me responda nesse caso. Com a palavra, o vereador Dr. Elton. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio para o senhor Paulo Hilo da Costa, que faleceu nesse sábado, com 62 anos. Ele deixa 4 filhos, né? Anderson, Rafael, Renan e Andresa. Foi casado por 39 anos com a senhora Isaura Wanda Nogueira, né? Que inclusive é minha paciente. E ele trabalhou e foi coordenador da paróquia Coração de Jesus, no Bosque dos Eucaliptos, por quase 10 anos. Então, meus sentimentos à família, eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio. Com a palavra, o vereador José Dimas. Senhor presidente, boa noite. Colegas vereadores, também público que nos acompanha pelas redes sociais, e boa noite aos servidores desta casa. Senhor presidente, primeiro gostaria de fazer alguns pedidos, a votação fosse em bloco, e a inclusão das indicações 3005 a 3014, dos requerimentos 1168 a 1184 e das moções 58 a 63. Peço destaque aos documentos, requerimentos 1177 a 1181. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Em votação, o pedido verbal da vereadora Juliana Fraga. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. 4 votos favoráveis ao pedido. Portanto, está rejeitado o pedido. Passaremos ao processo de votação das atas e das proposituras constantes do expediente. Em votação, as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 11 de agosto de 2020, 48ª sessão ordinária, 13 de agosto de 2020, 49ª sessão ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, os requerimentos que sofreram destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis aos documentos permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. 4 votos favoráveis ao requerimento, senhor presidente. Portanto, estão rejeitados os documentos. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Então, vejam vocês, professoras que estão nos assistindo, pais que estão nos assistindo, acabei de falar dos requerimentos, fiz requerimento oral, fiz requerimento, protocolei os requerimentos, e todos foram rejeitados, né? Ou seja, fazer o discurso que é transparente, que está fazendo, é muito fácil. Agora, fazer na real, quem está lá na escola vendo, os pais que estão sentindo na pele, é bem diferente a situação. Em votação, os requerimentos constante da pauta da sessão de hoje, 18 de agosto de 2020, bem como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Com a palavra o vereador Marcão, da Academia. Senhor presidente, fazer aqui também uma homenagem, pedindo um minuto de silêncio, a senhora Denise Eliette Custódio. Ela faleceu dia 18, agora,
de agosto. Tinha 35 anos. Né? Ela nasceu 11 de junho de 1985. Ela era aluna do Residencial União, do Morumbi, né? Do ginásio, do poliesportivo, aluna de ginástica. E aqui eu mando também nossas condolências ao professor Alex e todos os professores dela, as alunas, toda a turma que participava com ela lá, que ela era uma pessoa toda dedicada à família, guerreira, batalhadora, com sonhos a realizar, sempre feliz, mesmo nos dias que eram difíceis para ela, movida a fé e esperança. Não sabem descrever, no momentos, tantas coisas que passaram. Essas são as mensagens dos amigos, dos familiares. Ela tinha 35 anos, deixou o marido e um casal de filhos. Uma menina de 19 anos e um menino de 16 anos. Deixou também sua grande amiga, a Roberta, companheira de vida e das aulas de ginástica. Então, nossa homenagem, pedimos um minuto de silêncio, que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos. Com a palavra o vereador José Dimas. Senhor presidente, solicito que, diante dos regimentos internos dessa casa, a abertura dos processos para abrir as comissões especiais de inquérito, cujo processo 7738-2017 e o requerimento é o número 1880-2017. E também o segundo processo 10730-2018, cujo requerimento é o 3252-2018 e, por último, o processo 10742-2018, requerimento 3253 de 2018. Obrigado, senhor presidente. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a organização. Com a palavra a vereadora Amélia Nome. Senhor presidente, peço que o vereador explique o que é cada pedido desse, o nome da SEI, o que é isso, por favor. Com a palavra o vereador José Dimas. Atendendo ao pedido da vereadora, senhor presidente, além de nominar os números, os requerimentos, já são do conhecimento dos vereadores, a gente já vem conversando com vários vereadores, mas posso mencioná-lo. O primeiro requerimento trata-se da constituição de uma comissão especial de inquérito para investigar e apurar eventuais irregularidades na aquisição e uso de notebooks, tablets, lousa interativa, Wi-Fi e carteiras escolares que possam ter causado danos ao erário dos anos 2013 a 2016. É um processo que está aqui na casa e está encerrando o ano do mandato. Seria bom a gente encerrar com todos os processos já finalizados. O segundo documento trata-se, então, de uma comissão especial de inquérito para investigar e apurar eventuais irregularidades na contratação da arquiteta Maria Luísa Porto Melo e da empresa Ambiente Projetos de Consultoria da Arquiteta, que também prestaram serviço à Secretaria de Saúde. Ok? E o terceiro processo trata-se da constituição da Comissão Especial de Inquérito para investigar e apurar supostas irregularidades no bojo do processo administrativo, que já tem um processo administrativo, 16383, de 2000, aliás, de 1993, isso é bem antigo, relacionados, respectivamente, à emissão e posterior revogação do alvará da construção de uma incineradora de resíduos industriais, em face da empresa REC, de modo especial esta, que está trazendo um prejuízo de quase 70 milhões aos cofres públicos. Talvez seja isso que alguém menciona que a Prefeitura possa ficar com grande dívida no ano que vem. Obrigado, senhor presidente. Com
Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, eu sou radicalmente contra a instalação dessas 6, todas essas. Na realidade, essas 6 é um factoide, né? É uma agenda eleitoral, né? Encomendada pelo governo Felício. Está lá o governo, manda aqui, os vereadores vêm, instalam. Né? Nós estamos há 3 meses das eleições. No dia de hoje, que suspende tudo, porque mudou, estamos na regra eleitoral, e vão fazer com que os vereadores ficam aqui discutindo questões que já foram superadas. Se a gente estivesse aqui hoje e abrindo uma CEI para discutir o problema do Covid, o problema da saúde, os números que estão aí, ou porque nós não estamos aqui fazendo nenhuma política social para quem o dinheiro federal está vindo, seria uma situação real. Agora, fazer factoide, né? Entrar na agenda eleitoral para fazer toda hora um release para a imprensa para isso, release para não sei o quê. Isso é um absurdo. Eu acho que aqui, esta casa, deveria estar, sim, discutindo o problema da saúde. Aliás, não é só o problema do Covid. Né? Tem a denúncia que saiu aqui nos jornais, Conclua, que o vereadora. secretário de saúde, né, lá como chama aqui? Na Clínica Sul, quem trabalha é a mulher dele. Né? A imprensa registrou, está aí publicamente. Agora, factoide lá do governo não sei das quantas, tal, eu acho, e espero que também não seja, do ponto de vista dos vereadores, um mecanismo para pressionar e para ter benécias em relação às agendas eleitorais. Então, para mim, é um factoide eleitoral. Não tem, nós temos mais serviço para fazer aqui. Com a palavra, vereador Juvenil Silvério. Vereadora, Vossa Excelência, fique tranquila. Se é um factoide, não há por que temer. Afinal de contas, 70 milhões de reais de prejuízo à Prefeitura de São José dos Campos é um factoide bastante digno de apuração, né? Alô. Senhor presidente, nós temos aqui também várias agendas do governo do PSDB, do senhor Eduardo Cury, da Câmara Municipal, e nem por isso nós estamos propondo isso. Nós temos aqui, claro, o vereador Juvenil Silvério, nós estamos há 3 meses das eleições municipais. E eu acho que a disputa desse ponto de vista é disputa de trabalho, de projetos. Agora, querer fazer com que a Câmara Municipal fique aqui, né, esses 3 meses, com parte dos vereadores discutindo e criando assunto para a imprensa, eu acho que é um erro muito grande. Então, sinto muito, acho que se for para discutir todos os pontos das administrações e fazer essa questão, agora tem uma questão real. A saúde, né, o Covid é um problema, e isso ninguém discute aqui. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Nobre vereadora, ela que é a decano desta casa, né? Não é factoide, são 70 milhões de reais deixados de dívida para o município. E aí, além do mais, não se preocupe, se não tem problema, não se preocupe, não é? Se há questões a serem discutidas, discutiremos todas elas. E outra, não é segurar os vereadores aqui no plenário, vereadora, por favor. Em 2016, quando eu fui eleito para cumprir o mandato de 4 anos, até dezembro de 2020. E uma das funções minha, enquanto vereador eleito, é fazer, então, essas apurações. É minha função, eu não posso fugir disso. Se existe uma SEI a ser implantada, é minha função colaborar, averiguar, e aí, se tiver alguma situação irregular, indicar isso ao Ministério Público, se já não está indicado, né? Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Eu tenho que concordar em partes com o vereador Juvenil. De fato, é o nosso papel questionar, é o nosso papel fiscalizar, né, desde 2016. E engraçado, somente agora se preocupou em realmente fazer essa fiscalização. Somente agora. Inclusive, lembrar que o senhor
Juvenil, vereador Juvenil, não vai estar nenhuma das 6. Nenhuma das 3 que foram abertas está o seu nome. Então, é interessante essa preocupação em fiscalizar. Primeiro, que tivemos todo esse tempo, 3 anos e meio, para fiscalizar e não foi feito. Não foi feito. Na lista que nos apresentaram, então, vou deixar bem claro aos vereadores, colegas aqui. Na lista que nos apresentaram, o vereador Juvenil não está presente. E 3 anos e meio para fiscalizar, resolveram fiscalizar, e aí eu vou concordar com a vereadora Amélia, pode fiscalizar, devia já ter feito isso. Devia ter feito desde o início de 2018, que abriu e protocolou a SEI. Não fez por quê? Essa é a questão. Por que já não fez lá atrás, se a preocupação era tanta, dos 70 milhões? Por que não fizeram antes? E aí poderia questionar e abrir todas as 6... Conclua, vereadora. Estou concluindo. Poderiam fiscalizar todas as 6 que protocolaram nessa casa. Mas não, resolveram agora fazer firula nesses 3 últimos meses de mandato, prestes à campanha, resolveram agora que tem que fiscalizar. Parabéns. Parabéns que anda muito bem essa Câmara, né, essa casa. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Vereadora, Vossa Excelência se perde nos argumentos. A SEI não foi aberta ainda. Os nomes não foram indicados ainda. E eu me proponho, vereadora, se a senhora, Vossa Excelência, quiser me acompanhar na SEI, eu me proponho a estar em qualquer uma delas, junto com Vossa Excelência. E vamos juntos apurar essa situação. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, quero pedir 1 minuto de silêncio. Quem tem esperança, tem confiança em dias melhores no futuro, na vida após o túmulo. Que a fé e a esperança sejam as nossas companheiras. Dona Cida fez sua passagem para a casa do Pai. Este foi um recado que o filho dela, Marcos Valdir, enviou para os amigos. Então, peço 1 minuto de silêncio para a Dona Cida. Com a palavra, o vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, gostaria também de solicitar esse minuto de silêncio em função do falecimento da Cida, mãe do Marcos Valdir. A Amélia acabou de falar de uma homenagem que o Marcos Valdir fez, um poema que escreveu para ela, né, em função de toda a sua trajetória aqui em nossa cidade. E também registrar que houve já pedido de minuto de silêncio por parte do vereador Marcão, em virtude do falecimento do senhor Gunnar Rodrigues de Macedo. O senhor Gunnar, que é marido da Silvia Macedo, trabalhou durante muitos anos aqui na Câmara Municipal como minha assessora, lutou durante muitos anos contra um problema muito sério no fígado, fez transplantes, teve problemas de tumores, mas infelizmente não resistiu a toda essa situação, vindo a falecer no dia de hoje. Então, minhas homenagens também a toda a família, os seus sentimentos, e dizer que o Gunnar tem uma história muito bonita nas comunidades eclesiais de base aqui da nossa diocese. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, eu também quero deixar aqui, aí já uma homenagem também, para um amigo que, na verdade, hoje ele completa 1 ano a academia dele, né? O espaço, uma escola de esportes, a King, que é lá no Vale do Sol. Só mandar aqui, porque é um guerreiro, é o Tiago Giovanni Kozama, é o Guli, conhecido, atleta, né, de artes marciais, jiu-jitsu, viajou para fora, ficou muito tempo aí no exterior, e ele com a academia dele aí, tem feito um trabalho muito grande com as crianças, jovens, adultos, idosos, fora que faz as suas aulas bilíngue também.
Então, ao meu grande amigo Guli, mandar um abraço também para o Leandro, a toda a equipe lá que ajuda a gente, que nós proprietários de academias, está aqui o professor Calazans também, a gente com essas dificuldades que passamos aí, de praticamente 5 meses parado, retomando as atividades, e aqui parabenizar o Guli pela sua trajetória, 1 ano aí de início desse trabalho importante, através sim da sua academia, mas um trabalho muito bonito, que eu sei que tem um trabalho social. Um abraço, viu, Guli? Conforme o requerimento verbal do vereador José Dimas, passaremos então à composição das 6. Em entendimento ao requerimento 1880/2017, requer a constituição de comissão especial de inquérito para investigar e apurar eventuais irregularidades na aquisição e uso de notebooks, tablets, lousa interativa, Wi-Fi e cadeiras escolares que possam ter causado danos ao erário nos anos 2013 a 2016. Essa proposta de constituição e comissão de inquérito cumpre os requisitos determinados no artigo 63 do Regimento Interno e possui assinaturas necessárias. Informa a todos presentes que será respeitada a representação proporcional dos partidos na composição da comissão, considerando-se a minoria os partidos com 1 ou 2 cadeiras. Peço às bancadas que indiquem membros para essa comissão. PSDB, primeiro partido, quem indica? Qual é a comissão, por favor? Qual sei? Tablets. Tablets. Muito obrigado, presidente. Conversando com os membros do PSDB, como líder da bancada do PSDB nesta casa, ficou indicado o meu nome, Juvenil Silvério, para fazer parte desta comissão. Em votação, a indicação do líder do partido do PSDB, onde indica o vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam na comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. O nome do vereador Juvenil Silvério. Pelo Partido dos Trabalhadores, quem indica? Senhor presidente, para atuar nesta comissão, indico o nome da vereadora Amélia Naomi. Em votação, a indicação do líder do partido do PT, onde indica a vereadora Amélia Naomi. Vereadores favoráveis permaneçam na comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Por unanimidade está aprovado o nome da vereadora Amélia Naomi. Consulto ao Partido Democratas. Qual vereador indica para compor essa comissão? Senhor presidente, pelo Partido Democratas, indica o vereador Marcão, da Academia. Em votação, indicação do Partido Democratas, onde indica o vereador Marcão, da Academia. Vereadores favoráveis permaneçam na comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Por unanimidade, aprovado então o vereador Marcão, da Academia para compor a comissão. Conforme o regimento interno dessa presidência, indico 2 nomes para compor a comissão. Primeira indicação é o vereador professor Calazans Camargo, do PSDB. Segunda indicação, vereador Esdras Andrade, do Podemos. Em votação, as indicações desta presidência.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador Esdra Andrade. Eu declino da indicação, presidente. Não quero fazer parte da SEI. Eu quero só comunicar ao vereador que no regimento interno não prevê a possibilidade de declinar a indicação quando se trata de composição de SEI, vereador. Tá bom. Mas nós vamos encaminhar isso aqui para o setor jurídico da casa. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, vou trabalhar nessa SEI, apesar de saber que é um factoide, vou passar aqui os meus 3 meses, que são o período regulamentar, 90 dias, mas queria aqui alertar, né, porque nós tivemos o factoide que fizeram também contra o Parque da Cidade, né, falaram, e a Justiça, ainda bem, né, porque o Parque da Cidade é uma referência, inclusive, mundial. Então, quero aqui dizer que eu vou trabalhar, mas para participar deste novo jeito de fazer factoide, ou factoide, que eu não sei qual é o termo, mas eu espero que a Câmara... Factoide mesmo, né? Então, vou participar, vou ficar aqui dentro, tenho trabalhado sempre, mas, infelizmente, é para uma agenda eleitoral. Mas vou fazer aqui, acho que a cidade já tem experiência bastante, vou participar desse debate, que é o debate da importância da tecnologia nas escolas, que, infelizmente, neste governo parou, né? Então, nós vamos fazer um bom debate, tenho certeza. Dando sequência aqui, então, ao processo, em atendimento ao requerimento 3252/2018, requeremos a constituição de comissão especial de inquérito para investigar e apurar eventuais irregularidades na contratação da arquiteta Maria Luísa Porto Melo e da empresa Ambiente, Projetos e Consultoria em Arquitetura Eireli ME para prestação de serviços especializados em arquitetura nas unidades de saúde vinculadas à Secretaria de Saúde do município entre os anos 2013 a 2016. Esta proposta de constituição de comissão de inquérito cumpre os requisitos determinados no artigo 63 do Regimento Interno e possui as assinaturas necessárias, informa a todos presentes que será respeitada a representação proporcional dos partidos na composição da comissão, considerando-se a minoria os partidos com uma ou 2 cadeiras. Peço às bancadas que indiquem membros para essa comissão. Primeiro partido que vai indicar é o partido PSDB. Quem indica? A bancada do PSDB desta casa indica a vereadora Dulce Rita como membro desta comissão. Em votação, a indicação do líder do partido do PSDB, onde indica a vereadora Dulce Rita. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Então foi aprovado por unanimidade a vereadora Dulce Rita para compor a comissão. Pelo Partido dos Trabalhadores, quem indica? Senhor presidente, para a composição desta comissão especial de inquérito, indicamos a vereadora Amélia Naomi. Em votação, a indicação do líder do partido do PT, onde indica a vereadora Amélia Naomi. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado, então, por unanimidade, a vereadora Amélia Naomi para a composição da comissão. Consulto ao partido Cidadania. Qual vereador indica para compor essa comissão? Pelo partido Cidadania, nós indicamos o vereador Ciborgue. Em votação, a indicação do partido Cidadania, onde indica o vereador Ciborgue. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária.
Portanto, o vereador, é aprovado por unanimidade, o vereador Ciborgue para compor a comissão. Conforme o regimento interno dessa presidência, indico 2 nomes para compor a comissão. Primeira indicação, o vereador Dr. Elton, do MDB. Segunda indicação, a vereadora Flávia Carvalho, do Republicanos. Em votação, as indicações dessa presidência. Os vereadores favoráveis permanecem na comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Portanto, aprovado por unanimidade. Então, para compor a comissão, o vereador Dr. Elton e a vereadora Flávia Carvalho. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, no início deste mandato de vereadora, essa casa também instalou uma SEI por conta de uma situação que era das contas vinculadas, porque no final do mandato do prefeito Carlinhos, o governo federal, o repasse da saúde, que eles deveriam ter colocado na conta da prefeitura dia 31, foi depositado e foi em função de uma situação emergencial do hospital municipal. O prefeito fez a opção de fazer o pagamento das contas vinculadas, que eram as contas dos agentes, as contas da dengue, por 15 dias. Esta casa fez uma SEI, também o factoide do início de mandato do PSDB, e a Justiça foi e reconheceu que foi legítimo, porque foi muito importante que os trabalhadores do hospital municipal recebessem o pagamento, porque o dinheiro só foi, ficou num vazio de 15 dias, e como também foi a mudança do governo federal, teve esse lapso do dinheiro vir para a conta da própria saúde, porque a conta ficou na própria saúde. Os membros da comissão são os mesmos que estão aqui. De novo, vou participar do outro novo factoide eleitoral, mas só lembrando que desse ano, do início do mandato do PSDB, participei e a Justiça isentou, aliás, foi legítimo. Aliás, tem uma fala do juiz que diz que bom que atendeu os trabalhadores e foi pago o salário dos trabalhadores. Isso, infelizmente, não está nos anais nem dessa casa e nem nos materiais que foram publicados no período. Mas fica aqui, então, o meu registro, vou de novo nessa farsa. Então, dando prosseguimento, em atendimento ao requerimento 3253/2018, requer a constituição de comissão especial de inquérito para investigar e apurar supostas irregularidades no bojo dos processos administrativos número 16383-2 de 1993 e número 26384-3 de 1996, relacionadas respectivamente à emissão posterior, revogação do alvará de construção de uma usina incineradora de resíduos industriais em face da empresa REC e a contratação de escritório advocatício para atuar na ação judicial proposta pela empresa REC. Esta proposta de constituição e comissão de inquérito cumpre os requisitos determinados no artigo 63 do Regimento Interno e possui as assinaturas necessárias. Informa todos presentes que será respeitada a representação proporcional dos partidos na composição da comissão, considerando-se a minoria os partidos com 1 ou 2 cadeiras. Peço às bancadas que indiquem membros para essa comissão. Primeiro partido a indicar é o partido do PSDB. Quem indica? A bancada do PSDB desta casa indica o vereador José Dimas a fazer parte desta comissão. Em votação, a indicação do líder do partido PSDB, onde indica o vereador José Dimas.
Vereadores favoráveis permaneçam em comissão ou os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Portanto, então, por unanimidade, o vereador José Dimas foi indicado para compor a comissão. Pelo Partido dos Trabalhadores, quem indica? Senhor presidente, a bancada do Partido dos Trabalhadores indica para participar desta comissão a vereadora Juliana Fraga. Em votação, a indicação do líder do Partido dos Trabalhadores, onde indica a vereadora Juliana Fraga. Vereadores favoráveis permaneçam na comissão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Consulto ao Partido Solidariedade. Qual o vereador indica para compor essa comissão? Senhor presidente, o Partido Solidariedade indica o vereador Maninho 100% para fazer parte dessa comissão. Em votação, a indicação do Partido Solidariedade, onde indica o vereador Maninho 100%. Vereadores favoráveis permaneça a comissão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade, então, o vereador Maninho 100% para compor a comissão. Conforme o regimento interno, essa presidência indica 2 nomes para compor a comissão. Primeira indicação, o vereador Lino Bispo, do PL. Segunda indicação é o vereador Sérgio Camargo, do PSDB. Em votação, as indicações desta presidência. Vereadores favoráveis permaneçam na comissão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Portanto, aprovado por unanimidade, então, a indicação do vereador Lino Bispo e do vereador Sérgio Camargo para compor também esta comissão. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, nós estamos há 3 meses da eleição e existe um movimento muito forte na sociedade pedindo a renovação dos vereadores da Câmara Municipal. Na outra eleição passada, nós tivemos uma renovação de 20%, 30%. Eu espero que esse processo de SEI não desmoralize a casa por um oportunismo eleitoral e que faça coro com esta campanha, que é uma campanha que nós estamos vendo a todo momento dos pré-candidatos. Então, quero aqui ressaltar que, infelizmente, essas agendas colocadas pelo governo federal, que foi do governo municipal, como foi no início, como eu lembrei aqui, da SEI, da saúde, essa também, de novo, para justificar as questões, usam a Câmara Municipal para esse instrumento político. Então, veja a responsabilidade de todos os partidos e dos vereadores na condução desse processo. Palavra ao vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, gostaria de fazer aí um convite aos vereadores que foram designados à comissão que vai cuidar da questão dos tablets, né, conhecida SEI dos tablets, que pudesse, na próxima quinta-feira, 18 horas, né, nós temos sessão de Câmara, e não sendo possível consulta à mesa, né, e não sendo possível, no intervalo aqui da sessão de Câmara, a gente poder se reunir e conversar um pouco e discutir a estrutura desta comissão, que é muito importante. Quanto mais rápido acelerarmos isso, a gente pode atender, inclusive, o pedido da nobre vereadora, que está assoberbada em 2 comissões, não queremos prejudicá-la no pleito deste ano. Com a palavra, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, eu também quero convocar os membros da SEI, pedida pelo processo 10.7742, o requerimento 3253, a SEI da REC,
para uma reunião na próxima terça-feira, dia 25, às 16 horas, aqui na Sala Pedro Bala. Com a palavra, o vereador José Luiz. Senhor presidente, boa noite aos demais vereadores. Senhor presidente, ficou muito claro essa noite mais um movimento desses dois grupos da cidade, PSDB e PT, que querem polarizar o debate na cidade de São José dos Campos, inclusive aqui dentro da Câmara. Nós, do PSD, nem fomos consultados a respeito dessa SEI, né? Então, fique bem claro aos demais, inclusive partidos que vão disputar as eleições, que é mais uma jogada do PT e do PSDB para dominar o debate nessa cidade. Então, eu faço um alerta aos demais partidos dessa cidade para que fiquem de olho. Querem usar a Câmara Municipal para fazer palanque político. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu queria convocar os membros da SEI do processo 10.730, da contratação da arquiteta, para terça-feira, às 10 horas da manhã. Quinta eu já estou fechando. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, eu queria parabenizar a Vossa Excelência, a mesa dos trabalhos, que conduziu de forma tranquila e respeitando a proporção dos partidos na indicação dos membros, sempre obedecendo o que manda o regimento interno desta casa, a despeito de colegas, né, que diz que é um jogo de interesse. Não é. Vossa Excelência conduziu muito bem, juntamente com a assessoria desta casa, com a mesa diretora dos trabalhos, a condução desse processo, respeitando a proporcionalidade dos partidos que podem e devem fazer parte das comissões hoje abertas nesta casa. Quem que é primeiro? Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu aqui, atendendo o pedido dos membros da SEI, nós estamos convocando para quinta-feira, às 18 horas, a pedido deles, porque eles já têm umas agendas. É que eles já têm umas agendas, Amélia. Daí não dá, né? 18h30, pronto. 18h30. A minha eu mantenho às 18 e vocês 18h30. A nossa 18h30, por causa da Amélia. Ela sai de uma e entra na outra. Então tá bom, a nossa 6 e a sua 6h30. Então mantenha a nossa às 18 horas, tá bom? Com a palavra, o vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, queria aqui, com todo respeito ao meu colega do PSD, dizer que o PT não participou de articulação nenhuma, não assinou nenhum tipo de SEI desse tipo. SEIs essas, documentos, requerimentos esses que estão na casa, um deles, inclusive, há mais de 3 anos. Então, nós não participamos de articulação nenhuma, de processo nenhum de instalação de comissão especial de inquérito, já falado largamente aí várias vezes pela colega vereadora Amélia Naomi. Gostaria também aqui, senhor presidente, de dizer que nesse próximo... Gostaria de dizer aqui, senhor presidente, que na sexta-feira a cidade atingiu a marca de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais de apoio recebido. Seja do governo federal, governo estadual, poder judiciário, onde parte desse recurso, parte de uso livre do prefeito, grande parte, uma parte pequena para a saúde e uma outra pequena parte, quase 4 milhões de reais, para a questão social. Aliás, citando esse de recurso para a questão social, nós estamos chegando essa semana, uma frente polar deve trazer um frio intenso, inclusive aqui para o estado de São Paulo, inclusive para São José. E veio um recurso emergencial para a cidade para discutir um apoio, inclusive, para os moradores de rua, direcionado para esse tipo de coisa. Então, é fundamental que esse recurso seja agora colocado em prática e feito a política de atendimento aos moradores de rua no momento em que, além de ter um frio intenso chegando, há uma necessidade muito grande de uso dessa verba de quase 4 milhões de reais. Mas o município atingiu sexta-feira esse valor de 100 milhões, né? E, lamentavelmente, os apoios sociais e econômicos para a população
ainda não aconteceram em nosso município. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, eu queria só registrar aqui o belo trabalho executado pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão do nosso município, aqui capitaneado pela secretária Edna Tralli, que faz um trabalho essencial de apoio a todas as famílias necessitadas do nosso município. Na questão colocada pelo nobre vereador, né, dos moradores de rua, todos os abrigos do nosso município estão preparados e querendo há lugar para todos se abrigarem lá, com tranquilidade, com segurança, com proteção ao cidadão. Então, parabéns à Secretaria de Apoio Social, parabéns a todos os profissionais que trabalham e também entidades que apoiam essa iniciativa, porque São José dos Campos unida, sempre unida em favor das pessoas. Com a palavra, o vereador Wagner Balieiro. Convido o nobre vereador, colega do PSDB, a andar mais e conhecer um pouco mais, melhor a realidade de nossa cidade. Nós temos muitos moradores de rua abandonados, conversando com vários colegas aqui que participam em comunidades, sabe que muitas vezes são as igrejas que estão ajudando. Nós estamos vendo entidades reclamando de falta de apoio, não comprou cesta básica, não fez nenhum tipo de auxílio social, e muito menos com essa verba de 4 milhões quase que recebeu do governo federal para apoio social, não tem nem sequer a prestação de conta pública e transparente para falar onde gastou esse dinheiro. Que prove onde gastou esse dinheiro. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Vereador, Vossa Excelência precisa realmente andar mais na cidade, conhecer melhor este público que é atendido. E nós temos, acima de tudo, além de dar a eles uma assistência, dar a eles a proteção, nós também respeitamos. Então, aquelas pessoas que, porventura, não querem deixar as praças, as ruas, nós temos que dar assistência onde elas estão, e as rondas sociais que existem no município atendem a essas pessoas, indo até o local, mas sempre respeitando o direito delas, se desejarem, permanecer onde estão. Quero registrar a presença do senhor Adrian, filho do vereador Roberto Deleve, acompanhando a sessão de Câmara, né, o senhor Adrian, seja muito bem-vindo, viu? É o pai do Roberto, é o filho do Roberto do Eleve. Parece irmão os dois lá. Quero deixar também registrado aqui, um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Jair Ribeiro de Souza. Ele é pai da estagiária da divisão de contratos aqui da Câmara, né? A Bianca Aparecida de Souza. Quero deixar aqui meus sentimentos a todos os familiares. Com a palavra é o vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, primeiro pedir autorização e licença para tirar a máscara. Falar algumas palavras, principalmente a você que nos assiste pela TV Câmara, pela internet, é o que se passa aqui na nossa casa. Naturalmente, que nós acreditamos nessa gestão que hoje gerencia com muita propriedade a nossa cidade, então vai aqui, aproveito a oportunidade de parabenizar a secretária Edna Tralli quanto a essa questão dos cuidados que são para essas pessoas mais necessitadas, principalmente se realmente vier essa onda de frio que está nos noticiários. Mas, senhor presidente, queria também te parabenizar, porque essas 6 que hoje foram nomeados os devidos membros, ela já vem se arrastando há bastante tempo. E uma das nossas funções é exatamente essa, de você exercer na sua plenitude o seu direito de ser vereador ou sua função de vereador. As 6
que investigam, elas são constituídas para investigar determinados fatos, inclusive por proposta e solicitação de pelo menos 1/3 dos membros da nossa casa. Então não é nenhum factoide. É um fato real que existe. Se a questão do tempo é porque está próximo da eleição, quando se assumiu aqui no dia 1º de janeiro de 2017, juramos cumprir o regimento, a Constituição Federal, a estadual, a nossa lei orgânica, e a nossa função, uma delas é essa mesmo. E aí, vereador que declina, né, ele está, vamos dizer assim, não cumprindo com um dos mandamentos, que é o exercício da vereança. Essas investigações, elas são exatamente para apurar se houve ou não. Se não houve, como estão afirmando a bancada do PT, por que ter medo? Vamos investigar. Aliás, não faço parte de nenhuma dessas comissões, mas eu endosso plenamente a apuração desses fatos, que, conforme relatados, são gravíssimos, são muito graves. E o que a população espera dos vereadores é exatamente isso. Ou vocês vão esconder? Quer dizer, vamos terminar o mandato sem apurar devidamente o que tem que ser apurado? Então, senhor presidente, parabéns pela condução. E acho que tem mais 2 ou 3 6 que, se acabar em tempo, eu gostaria que ela fosse colocada também para andar. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Roberto do Eleven. Senhor presidente, também queria agradecer a presença do meu filho aqui, o Adrian, por estar acompanhando o trabalho do pai, não só do pai, como todos os vereadores. O Adrian é uma liderança forte lá para a Zona Leste, um comerciante. Obrigado, filho, por ter vindo aqui hoje prestigiar o trabalho do seu pai e de todos os vereadores. Com a palavra, o vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, o importante sempre é quando a gente tem a comissão especial de inquérito sendo trabalhada com intuição e objetivo de investigar. Eu participei de uma comissão, a SEI, que tratou da questão do sistema de coleta de lixo. Conversa vai, conversa vem. A SEI foi prorrogada, deu 90 dias, não teve uma reunião sequer. Depois veio mais 90 dias. Dentro desses últimos dias daquela SEI do lixo, começou a fazer um trabalho rápido, fez ali um documento, fiz também um parecer lá também, colocando. E quando encaminhamos para o Ministério Público, de fato, ali, ele agiu. Ele, inclusive, colocou uma investigação em cima do atual secretário, José Melo, né, atual secretário de administração, né, que, em função da licitação da coleta de lixo. E da mesma maneira que aquela SEI originou uma outra ação judicial em função do trabalho na SEI em relação à questão dos cargos comissionados da Urban. Então, foi importante ter feito esse trabalho porque, de fato, ele demonstrou que na atual administração havia grandes irregularidades na questão da coleta de lixo, conforme foi determinado pela Comissão Especial de Inquérito da SEI do Lixo, da qual eu participei, o vereador que me antecedeu também participou, e outros que não estão presentes aqui hoje. Então, tem lá uma boa investigação sendo feita em relação ao atual secretário de Administração e Finanças da cidade. Quero também deixar registrado aqui 1 minuto de silêncio para o prefeito de Santa Branca, né, o Celso Simão, também que veio a falecer. Então, deixo aqui também registrado 1 minuto de silêncio e meu sentimento a todos os seus familiares. Passaremos agora, então, 1 minuto de silêncio a pedido dos vereadores. Marcão da Academia, Sérgio Camargo, Dr. Elton, Amélia Naomi, Wagner Balheiro e Robertinho da Padaria. Pelo passamento dos senhores Paulo Ilo da Costa, Denise Eliette Custódio, Gunnar Rodrigues de Macedo, Vera Lúcia Oliveira
dos Anjos Cida, Jair Ribeiro de Souza e Celso Simão. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.